Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro satana, nunque suade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux. Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 11 de julho, a Igreja celebra a memória de São Bento Abade e vamos então conhecer um pouco de sua vida e também da história de sua famosa medalha que tantos de nós usamos e com ela rezamos. São Bento nasceu numa região da Itália, numa cidade chamada de Núrcia, no ano de 480, e era filho de uma família rica. Desde pequeno, Bento gostava muito de rezar. Fez os seus primeiros estudos em sua cidade natal e depois foi morar em Roma para estudar filosofia e retórica. Mas Bento logo ficou desiludido com a decadência moral da cidade de Roma e aos 20 anos resolveu se retirar sozinho a uma vida de oração, de silêncio e de sacrifício. Passou então a viver numa gruta, no monte chamado de Subiaco. Era auxiliado por um eremita chamado Romano, que lhe trazia o alimento necessário para sua sobrevivência. E assim, ele viveu durante 3 anos, em recolhimento, dedicando-se às orações e aos estudos. Mas, descoberto por algumas pessoas que ficaram admiradas com a sua santidade, Bento passou a receber muitas visitas que vinham atrás de conselhos, de orações e de um refúgio em suas necessidades e sofrimentos. E nesse tempo de recolhimento, Bento era assaltado pelo demônio com fortes tentações contra a castidade. Numa ocasião, por exemplo, em que percebia que estava prestes a ceder às tentações, ele despojou-se de suas vestes e se atirou numa moita de espinhos e urtigas, onde se revolveu por longo tempo. O corpo dele ficou todo ferido, logicamente, mas a alma em paz e livre da tentação. Tempos depois, um grupo de monges do mosteiro de Vicovaro, após a morte do seu abade, foi até Bento e o aclamou como seu novo abade. Após alguma resistência, ele aceitou. Porém, a vida destes monges não correspondia aos ideais de entrega radical e incondicional de Bento a Cristo. Então, por sua grande exigência e seriedade de vida, entre os monges o que era simpatia transformou-se em grande antipatia pelo novo abade. E esta antipatia, infelizmente, culminou na criminosa tentativa de assassiná-lo por envenenamento. Deram-lhe então uma taça com vinho envenenado, mas quando Bento a abençoou, como costumava fazer com todos os alimentos, a taça logo se espatifou, quebrou. E ele então, vendo a maldade daqueles monges, renunciou ao cargo de abade e voltou para Subiaco, retomando a sua vida recolhida de oração e de silêncio. Mas, ao longo do tempo, grande número de jovens discípulos começaram a segui-lo e em poucos anos Bento fundou 12 mosteiros. Escreveu uma regra de vida para estes mosteiros que logo ficou conhecida como a regra de São Bento. O santo abade anunciou com meses de antecedência a data de sua morte. 6 dias antes, mandou preparar a sepultura e logo foi atacado por violenta febre. Como a enfermidade se agravava cada vez mais, no dia anunciado, fez-se conduzir ao oratório
onde, fortalecido pela recepção da Santíssima Eucaristia e apoiado nos braços de seus discípulos, morreu em pé, com as mãos levantadas aos céus e os lábios pronunciando a última oração. São Bento faleceu em 547, aos 67 anos de idade. E vamos então agora conhecer um pouco da história da medalha de São Bento, que é tão valiosa na luta contra as forças do mal. São Gregório Magno, que escreveu um livro narrando a vida de São Bento, mostra que ele costumava afugentar o demônio e suas tentações com o sinal de uma cruz. E foi também com este sinal que ele se livrou do cálice com bebida envenenada que deram a ele, conforme vimos em sua história. Assim, desde a morte de São Bento, os cristãos passaram a usar uma medalha com uma cruz na sua luta espiritual contra as forças do mal. E conta-se que no século XVII, numa cidade da Alemanha chamada Metten, havia um grande mosteiro da ordem de São Bento. Um homem invejoso queria tomar as terras pertencentes aos monges e não encontrou outro meio para isso senão pedir a um grupo de feiticeiras que invocassem o demônio para que os fizesse sair dali. Porém, elas nada conseguiram. E o homem quis então saber a causa do insucesso delas. E uma das feiticeiras disse: nada podemos fazer nos locais onde certa cruz está inscrita. A notícia correu e foram verificar no mosteiro que cruz era esta. Viram então várias cruzes pintadas e rodeadas por algumas letras nas paredes do mosteiro. Era a cruz e as letras que estão agora na medalha de São Bento, que tantos de nós usamos com fé e devoção. Que São Bento Abade, através de sua sagrada medalha e também, logicamente, com a nossa fé, com a nossa retidão de vida, possa nos abençoar, nos proteger e nos livrar de todas as ciladas do demônio. São Bento, rogai por nós. Deus abençoe você pela intercessão de São Bento Abade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.